Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazar e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Mas nesse vídeo, nós vamos falar aí sobre a pré-Libertadores, tá? Quem o Corinthians e o Bahia vão enfrentar na pré-Libertadores, mais especificamente na segunda fase, hein? E por que eu falo segunda fase? Porque a pré-Libertadores tem a fase 1, 2 e 3. E claro que você vai ter toda a informação desses jogos da fase 1, 2 e 3 aqui também, tá bom? Mas eu já peço, antes de mais nada, né, para que você já deixe aquele like maroto, como diz meu filhão, e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso canal, que traz informações diárias para vocês aí. Então vamos falar da primeira fase da pré-Libertadores. Eles chamaram aí de jogos E1, E2 e E3, tá? São 6 times que vêm para essa fase inicial, né? E daqui passam 3 times para a segunda fase. E o sorteio fez aí com que tivesse os seguintes jogos, né? Um representante da Bolívia contra o El Nacional. O Nacional do Paraguai contra o Aliança Lima. O Monáguas contra o Defensor Sporting. Formados esses 3 jogos, passam 3 vencedores à fase 2 aí da pré-Libertadores. E como ficaram os sorteios de Lazari na fase 2? Ficaram da seguinte maneira, acompanha aí, ó. Desportivo Iquique vai enfrentar o Santa Fé. O representante da Bolívia, que é o The Strongest, vai enfrentar o Bahia. O E3, o vencedor do E3, vai enfrentar o Cerro Porteño. O vencedor do E1 vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil. O Universitário Central vai enfrentar o Corinthians. E o representante da Colômbia vai enfrentar o Melgar. O Boston River vai enfrentar o Nublense. E o vencedor do E2 vai enfrentar o Boca Juniors. Lembrando que esses representantes da Bolívia e da Colômbia se definirão já no fim de semana aí, nos dias 21 e 22. Desta forma, os 8 times que forem vencedores aqui vão se enfrentar na fase 3, tá? E como é que funciona a fase 3? Funciona assim, ó. O vencedor do C1 enfrenta o vencedor do C8, o vencedor do C2 enfrenta o vencedor do C7, o vencedor do C3 enfrenta o vencedor do C6 e o vencedor do C4 enfrenta o vencedor do C5, classificando 4 para as fases de grupos, tá bom? Lá junto com os 28 times que estão aguardando esses 4 times. E aí a gente fez uma projeção aqui, caso o Corinthians e o Bahia passem da segunda para a terceira fase, quem eles enfrentariam, né? Então ficou assim, ó. O Bahia, se passar, né, do jogo dele, pode enfrentar o vencedor de Boston River contra o Nublense, tá? E no caso do Corinthians, caso ele passe, ele vai pegar o vencedor do E1, que é um representante da Bolívia contra o El Nacional, ou o Barcelona de Guayaquil, tá? Se der a lógica, teremos Corinthians e Barcelona de Guayaquil e provavelmente Bahia e Nublense, apesar que o The Strongest é um time forte, né? Então eu vejo que o Bahia tem um jogo mais complicado que o Corinthians na fase 2, mas se passar adiante, o Bahia terá um adversário mais tranquilo, que é o Boston River ou o Nublense, muito provavelmente o Nublense. Já o Corinthians, que terá um jogo um pouco mais fácil na fase 2, por quê? Porque a Universidade Central é a primeira vez que disputa, tá? Uma Copa Libertadores. Mas se o Corinthians passar, provavelmente terá o bicampeão da Libertadores, Barcelona de Guayaquil, que venceu em 90 e 98. Então será um jogo dificílimo para o Corinthians na fase 3 para chegar à fase de grupos, caso transcorra tudo normal na fase 2 para o Corinthians. Digamos que Bahia e Corinthians se classifiquem, eles vão se juntar a quem? Aqui no Brasil, ao Botafogo, ao Palmeiras, ao Flamengo, ao Fortaleza, ao Internacional e ao São Paulo, que já estão na fase de grupos. E aí a gente vai tirar essa marquinha d'água aí, né? De cima do Corinthians e do Bahia, para termos, quem sabe, 8 brasileiros na Libertadores,
seria aí 25% de representação brasileira, caso Corinthians e Bahia passem nas vagas, tá bom? Gostaram das informações, amigos? Espero que sim, se gostaram, é claro. Deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos, com a família. Valeu, um abraço!